Bom dia, meus amados e amadas, a você, meu irmão, minha irmã, minha saudação em nome de Jesus, Deus te abençoe. Hoje é 25 de dezembro de 2023, segunda-feira, dia de Natal, feriado, ô glória, amém? Ontem nós falamos sobre o verdadeiro Natal. Hoje eu quero falar sobre o natalício de Jesus Cristo, ou seja, o nascimento de Jesus, amém? A palavra Natal não tem problema nenhum, tá certo? O natalício de Jesus Cristo eu quero falar hoje. Amém? Agora, eu quero dizer uma coisa a você antes. Todos os seres humanos têm livre-arbítrio. Deus deu livre-arbítrio ao ser humano. Entenda uma coisa. No Éden, esse livre-arbítrio, o ser humano, o ser criado, Adão e Eva, abriram mão do livre-arbítrio. Entregaram isso nas mãos de Satanás. Você precisa saber disso. Lá no Éden, o ser humano abriu mão do seu livre-arbítrio. Quer dizer, tem capacidade de tomar decisão, mas infelizmente deixou de se relacionar com Deus e entregou isso na mão do inimigo da alma do ser humano, do ser criado à imagem e semelhança de Deus, tá certo? Mas você continua tendo livre-arbítrio. A questão é a escolha que você faz, tenha cuidado, tá bom? Mas, natalício de Jesus Cristo. Eu vou ler um texto em Mateus, capítulo 1, versículo 23, que diz assim: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Amém? O contexto desse texto, meu querido, é o contexto onde acontece o nascimento de Jesus, naturalmente. Tem a visita dos magos. Herodes manda matar ali as crianças de 2 anos para baixo, porque não admitiam um rei, tá certo? Acontece todas essas coisas. Tem a visita dos magos, né? Tem a fuga para o Egito. Acontece essas coisas, o contexto do nascimento de Jesus. Mateus registra esses acontecimentos. E Mateus 1, 23, que nós lemos, diz isso, que eis que a Virgem conceberá, dará à luz um filho, será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco, tá certo? Voltando ao texto aqui, eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, amém? Eu preciso dizer isso para você. A concepção de Jesus foi espiritual, pelo Espírito Santo. Então, Maria era virgem, e era virgem até ter gerado o filho no seu ventre. Agora diz que a Virgem conceberá e dará à luz. Conceber e dar à luz é nascer. E Jesus nasceu de parto normal, tá certo? Ora, então Maria foi virgem até conceber, tá certo? Eu preciso informar isso para você. Maria foi virgem até conceber. Isso não é desfeita nenhuma para Maria. É a Santa Maria, porque creu em Jesus Cristo, tá certo? Porque creu nele como Salvador. Mas assim, Maria foi virgem até conceber, tá certo? Eu quero ler aqui para você Marcos, capítulo 6, versículo 3, que diz assim: Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão, e não estão aqui conosco as suas irmãs? E escandalizavam-se neles. Amém? Olha, Maria, ela teve 4 filhos homens depois que nasceu Jesus. E pelo menos, no mínimo, duas mulheres filhas. Porque diz as suas irmãs, no mínimo 2. Poderia ser mais. Então, no mínimo, depois de Jesus, nasceu aí, no mínimo, 6 filhos ainda, Maria. Então, não é virgem. Isso não é desfeita. É porque quando uma mulher tem um filho, perde a sua virgindade. No contexto social nosso, machista, né? Nós dissemos que uma mulher perde a virgindade quando tem uma relação sexual com um homem. Imagine tendo 6, 7 filhos, tá certo? E isso não é desfeita nenhuma para Maria. Isso é uma condição natural da mulher, isso é normal, é natural. Amém? Então Maria teve um parto normal, a virgindade foi embora. Não tem jeito. Então, não é virgem, sempre virgem, é a primeira coisa que eu quero lhe dizer, tá certo? Esse texto de Marcos fala desses 6 filhos que elas tiveram depois de Jesus, tá certo? Agora vamos ao texto de Mateus 1, 23, que nós lemos, diz: E ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel, o próprio texto
elucida isso. Ele diz que Emanuel significa Deus conosco, ou seja, o nascimento de Cristo é a presença permanente de Deus na terra. Cristo viveu aqui, ele é Deus, ele nasceu e ele viveu na terra. Então, Emanuel é Deus conosco, é a presença de Cristo na terra. Amém? Agora, o que é importante, que eu estou falando desse nascimento de Cristo, que ele nasceu de fato, ontem eu expliquei para você que o importante não é o dia. Expliquei sobre o dia 25, que realmente não é uma data, não é bíblico o dia 25, é uma data pagã. Expliquei isso no vídeo de ontem, você pode olhar, você vai compreender. Mas a finalidade de Cristo ter nascido, porque isso é que é o importante. Qual é a finalidade do Messias ter nascido, do Emanuel ter nascido, de Deus ter vindo à terra através de Jesus Cristo? Qual é a finalidade de Cristo ter nascido? Eu quero ler no mesmo capítulo 1 de Mateus, no versículo 21, que diz assim: E dará à luz um filho, e chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Uma tradução diz dos pecados deles. Então, amado, o natalício de Jesus, o nascimento de Jesus, a finalidade dele é salvar a humanidade que está perdida, separada de Deus. Essa é a finalidade, tá certo? Eu fiquei imaginando você que celebrou ontem, como eu, alguns hoje devem estar de ressaca, porque beberam muito, né? Outros devem estar aí empanturrados de comida, porque também comeram muito. Ser pastor é ser, às vezes, um pouco meio chato, porque a gente precisa mostrar a verdade, tá certo? Beber é pecado, e beber exageradamente para ficar bêbado, isso é pecado. Você vai sair do seu senso, vai fazer bobagem. A Bíblia diz em Isaías que um erro leva a outro erro. E comer demais também é glutonaria. É um pecado que está dito lá em Efésios, no capítulo 5, que glutonaria também é pecado. Mas assim, não se preocupe não, você pode pedir perdão a Deus, tá certo? Mas olha, a finalidade de Jesus ter nascido é para salvar a humanidade através da fé em Cristo, tá certo? Eu já lhe disse ontem que o Natal, ela não é uma festa cristã, ela é uma festa pagã. Ela é uma festa de origem pagã que o catolicismo romano inseriu e determinou que o dia 25 seria o nascimento de Jesus. Expliquei isso ontem, veja o vídeo de ontem, tá certo? O nascimento de Jesus, ela é para ser celebrado o nascimento, não a data em si. Não associa essa data que é colocada aí, não, porque a Bíblia não faz menção sobre isso, tá certo? Mas estou aqui trazendo uma palavra para te abençoar, porque a finalidade de estar gravando isso aqui, eu acordei um pouco cedo, né? Agora que horas são 9, mas eu estou aqui desde as 7, tá certo? Já orei por você, Deus te abençoe. Portanto, amados, eu estou trazendo esse vídeo para te abençoar. Eu fui chamado por Deus para isso, não tenho dúvida. Para pregar a salvação em Jesus Cristo, para pregar a verdade revelada na Bíblia a respeito de Jesus Cristo. E eu estou te trazendo essas orientações. Não, já disse ontem, não faz mal você comer aí o que você quiser não, tá certo? Mas precisa saber que o dia de hoje, ele é uma festa pagã, não é uma festa cristã. Mas o nascimento de Jesus é importantíssimo demais. Porque o nascimento de Cristo foi para trazer salvação ao ser humano que está perdido, separado de Deus. Pensa que não está, mas está. É preciso crer em Cristo para se voltar a Deus. Por isso é que ele nasceu, por isso é que ele foi para a cruz. Então, o nascimento de Cristo tem uma importância extraordinária na história, já disse, é tanto que ele mudou a história. A história é contada antes e depois de Cristo. É o único que mudou a história da humanidade. É um fato extraordinário, tá certo? E ele pode mudar a tua história pode ser contada antes e depois de Jesus. Isso aqui é um breve testemunho. A minha história está sendo contada antes e depois de Jesus. Se eu lhe contar a minha história até o dia 4 de setembro de 1994, ela é uma coisa terrível. É terrível, sem Deus. Mas depois do dia 4 de setembro de 1994, ela é contada diferente, porque eu entendi o nascimento de Jesus, a crucificação, a ressurreição, para nos justificar do pecado,
ou esse natalício de Cristo, o nascimento de Cristo, que a Bíblia não diz a data, tá certo? Mas diz que nasceu, é importante. E ele precisa nascer no coração dos seres humanos, tá certo? Quem sabe hoje você ouça esse vídeo, leia a Bíblia e Jesus nasça no teu coração, nasça por essa fé. E aí você vai entender isso com muita clareza, você vai realmente se felicitar. Aí Natal vai ser todos os dias da tua vida. Não dá para celebrar todo dia, que custa caro, né? Isso é uma coisa interessante, amados, por a gente pensar. O Natal é um comércio. Claro que uma coisa que vem de uma origem pagã só podia terminar em comércio. Eu já disse, vou repetir, é o 13º que a gente recebe, aí a propaganda exacerbada, Papai Noel, que misericórdia. Aí toma seu dinheiro, porque essa é a razão. A sociedade ela é consumista e as propagandas é feita para você gastar seu dinheiro. Isso é consumismo, tá certo? Deixa eu dizer para você, eu estou testemunhando. Eu fiz uma janta aqui normal, com coisa que eu como no dia a dia, coisa normal que se compra no dia a dia. Estava muito boa, tinha umas coisinhas a mais, certo? Tinha um suco diferente, mas coisa normal do cotidiano. Se você entrar nessa, você está entrando num paganismo, tá certo? E você vai gastar seu dinheiro à toa, tá bom? Portanto, celebre o Natal, se alegre com o nascimento de Cristo. Se alegre porque Ele nasceu e trouxe salvação. Que esse dia Jesus se revele a ti e Ele nasça no teu coração. E você possa celebrar aí o Natal todos os dias com alegria, porque Cristo nasceu no teu coração. Amém? O Emanuel está presente. Ele subiu aos céus e deixou o Espírito Santo, então ele continua presente, tá certo? Na pessoa do Espírito Santo. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Não sou contra celebrar, vou repetir isso que é importante. Não sou contra celebrar. Eu sou contra você entrar nessa do paganismo e acreditar em Papai Noel, tá certo? Deus te abençoe. Quem sabe eu vou falar aqui sobre as figuras do Natal, que todas elas têm origem pagã, todas elas. Árvore de Natal, guirlanda, Papai Noel, tudo que você imaginar ligado à estrela, tudo isso tem origem pagã, tá certo? Quem sabe eu posso falar sobre isso e Deus continue te abençoando. Por favor, em nome de Jesus. Não sou contra a celebração, mas sou contra negar Jesus, colocar o Natal antes de Jesus. O nascimento é importante, mas Jesus deu ressalto, assim, muito mais a sua morte e a sua ressurreição, porque isso é que nos livra da condenação e nos justifica diante de Deus. Que Deus te abençoe nessa data e o Senhor seja contigo graciosamente, em nome de Jesus. Amém.